Olá, como vão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa série de Alzheimer. Hoje nós vamos falar sobre Alzheimer em fase precoce ou Alzheimer de início precoce. Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Então é o seguinte, existe Alzheimer em pacientes mais jovens? Sim, existe Alzheimer em pacientes mais jovens. Geralmente, Alzheimer é uma doença que acomete mais os pacientes idosos, os pacientes acima de 65, 70 anos de idade. Toda doença tem uma idade de prevalência, né? Tem doenças que são mais possíveis em pacientes neonatos, ou pacientes com menos de 10 anos, ou pacientes jovens, adolescentes, enfim, existem doenças que atingem determinadas idades com uma intensidade maior. O Alzheimer é uma doença degenerativa, né, que um grupo de células no cérebro, que são as células colinérgicas, começa a envelhecer e morrer numa velocidade muito precoce, né, devido a algumas alterações que acontecem com as células no cérebro, elas perdem a sua funcionalidade e acabam morrendo. Então, quando é uma doença muito frequente no idoso, e quanto maior a idade, maior a frequência, tá? E não tem um porquê exatamente, por que acontece mais em idoso, não temos essa resposta. Sabemos que é mais comum em pacientes com baixa escolaridade, geralmente pacientes com baixa escolaridade podem ter Alzheimer em idades mais precoces. O Alzheimer em idades mais precoces, que acontece aí com menos de 60 anos, né, e principalmente com menos de 50 anos, são doenças que geralmente não quer dizer que é a regra, ele pode ter um cunho mais genético, quer dizer, mais familiar, né, numa relação mais íntima nesse sentido. Você encontra a mutação que leva à doença de Alzheimer, uma mutação que encontra na família e uma história familiar mais intensa, mais pungente, tá? Qual a idade mínima para se ter Alzheimer? Veja, por volta, já encontrei em pacientes de muito baixa escolaridade, com menos de 50 anos, existe suspeitas fortes até mesmo com menos de 40, mas é o raro do raro, do raro, do raro, do raro. Geralmente, nesses casos que a idade são muito mais precoces, a gente tem que investigar mais. Porque Alzheimer a gente investiga como? Descartando outras doenças que possam dar um quadro parecido. Então, a gente faz exames de sangue, descarta doenças hepáticas, doenças do rim, a gente descarta problemas hormonais, tiroidianos, déficit de vitaminas, né? A gente faz uma ressonância para descartar outras patologias como tumor, processo expansivo, hidrocefalia, quadros infecciosos que possam dar um quadro parecido com esse. Eletroencefalograma, que algumas crises epileptiformes do lobo temporal, elas podem cursar com períodos em que o paciente sai de órbita, então a gente descarta também, né? E aí a gente tem com isso 70% de precisão de diagnóstico associada à avaliação clínica, que é a história do paciente, e a avaliação clínica do paciente associado ao exame cognitivo que a gente faz em consultório, tá? 70% de precisão diagnóstica, viu? Agora, vamos supor que o paciente está muito jovem, o paciente está com 50 anos, menos de 50 anos, e às vezes em idade mais precoce. Veja, aí a gente precisa ter mais atenção e lançar mão de exames que são mais específicos. Então, nós temos a ressonância com o estudo do córtex entorrinal, que aí aumenta mais 10% a precisão diagnóstica. Nós temos o PECT, o SPECT, que faz o estudo da concentração neuronal, que aumenta mais em 10% a precisão diagnóstica, ficando aí 90%. E mais do que isso, o teste genético. Se tiver o teste genético, a gente já fecha de uma vez, tá? Então, tem como fazer. Agora, a questão de você pensar em Alzheimer, primeiro que o paciente tem uma história clínica muito importante.
uma história familiar, né? Ah, porque minha avó, minha mãe, meu irmão, enfim, vários pacientes familiares que tiveram Alzheimer em idade mais precoce. Então, você já tem que ficar esperto. Segundo, o paciente vai ter alterações no comportamento, alterações. Aí é como se fosse no idoso, gente. Você começa a ter falhas, você começa a ficar ineficiente nas coisas que normalmente você faz, você começa a estar brancos, entre outras coisas, né? Que a gente já comentou em vídeos anteriores. Quanto à questão de evitar Alzheimer, o que eu posso fazer para diminuir a probabilidade de se ter Alzheimer, né? Eu falo que o cérebro, a gente exercita o cérebro quando a gente aprende coisas novas. Quando o cérebro está fazendo o que sabe, a maior parte do cérebro está silente, tá? Quando o cérebro já sabe uma atividade, ler, correr, andar, dirigir, andar de bicicleta, etc., ele joga esse aprendizado para o sistema automático, tá? Então, para ele estar funcionando de verdade, você tem que estar fazendo coisas que ele não sabe fazer. Então, às vezes você pode estar ocupado o dia inteiro e mesmo assim não está exercitando o cérebro, porque você está fazendo uma coisa que você faz, sabe? Por exemplo, eu no consultório, eu fico o dia inteiro no consultório, quer dizer que meu cérebro funcionou o dia inteiro? Não, não funcionou o dia inteiro, porque ele estava fazendo atividades que ele já sabe, já faz até de olho fechado, então ele não funciona. Então, de fato, o que a gente precisa? Aprender coisas novas, né? Fazer coisas que normalmente o cérebro não está acostumado. Então, existem alguns exercícios que têm que ser feitos com cuidado. Então, por exemplo, tomar banho de olho fechado, cuidar para não escorregar e cair. Andar dentro de casa de olho fechado, andar de costas, pegar um caminho diferente para ir para casa, fazer exercícios, tipo exercícios que são desafiadores, de raciocínio lógico, que exercita a memória, como palavra cruzada, né? Aprender coisas diferentes, aprender um ofício diferente, não sabe pintar, aprende a pintar, aprende a tocar um instrumento, aprende a falar uma língua diferente, né? Faz um novo curso, mas eu acho que, e assim, existem também vários desses, tem umas franquias aí, como, né, existem franquias como a Supera, por exemplo, que oferece vários exercícios e vários treinos mentais justamente para poder ir exercitando. Mas se você reunir tudo isso que você faz, ainda dá poucas horas por semana, né? Então, o que eu deveria estar fazendo demais? Aí tem uma coisinha que eu sempre falo com os pacientes. Nós estamos na era da analgesia, né? O que vale é não sofrer. Então, todo mundo vira e fala assim, eu vou fazer mestrado, doutorado, vou fazer isso, vou ocupar meu dia inteiro que eu quero ver eu sofrer. Lê do engano. Lê do engano. Você tem uma coisa que faz o cérebro funcionar, meu amigo, é quando você tem alguma coisa que te afeta. Ele funciona 24 horas por dia tentando buscar a solução. Mas não é ficar pensando no problema, ó céus, ó dor, como sofro, chulepe, chulepe, eu sou culpado, nada disso, né? A questão, eu tenho algo que me afeta e eu preciso resolver. Então, vira e mexe, você vai e tira aquela caixinha. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Né? Isso está me afetando. O que eu posso fazer para resolver? Gente, o cérebro funciona 24 horas por dia, tá? A gente tem que parar com essa questão de vida boa é vida que não tem sofrimento. Não tem essa história de que a grama do vizinho cresce mais do que a nossa. Esquece essa história, tá? Todo mundo vai ter, e é necessário que na busca pela solução, pela melhora, né, de eu me aperfeiçoar, me auto-aperfeiçoar, de eu crescer, de eu amadurecer, né, para poder conseguir chegar aonde eu estou colocando os meus sonhos, o cérebro funciona e funciona muito. Outra coisa, se você tem depressão e ansiedade, se você já tem transtorno de humor e na família tem transtorno de humor, é bom que esteja atento. Tratem. Eu vejo muito preconceito em relação à depressão e ansiedade, que não trata, que tem que ser forte, que tem que ficar forte. Não façam isso. Depressão e ansiedade são fatores de predisposição à doença de Alzheimer, tá? Quanto à questão de por que o jovem tem um esquecimento ou perda de memória, né? O nosso cérebro é igual um computador. Igual um computador.
Se você vai colocando várias coisas nele, ele vai ficando cada vez mais lento, né? Se você vai acelerando o teu mental e você não tem consciência do que está passando nele, você acelera demais, você perde foco e a distração. A gente fala aumento da velocidade de processamento mental. A gente precisa ter, quando eu falei com vocês que a gente precisa enfrentar os problemas, não quer dizer que a gente tem que estar linkado nos problemas 24 horas por dia. A gente coloca em caixinhas e vai abrindo a partir do momento que eu paro aquela hora para poder imaginar uma solução. Eu falo que cérebro, gente, ele é para funcionar quando você tem que ter tomada de decisão, quando você vai decidir. Então, quando você vai colocando um monte de coisa na cabeça, né? E você vai se tornando responsável, ou você vai significando essas coisas, impactando na sua vida como uma coisa pejorativa, negativa, etc., você vai deixando o cérebro muito ocupado, muito cheio, com baixa qualidade, muita informação, é celular, o que aconteceu no Japão, como foi o discurso da ONU, a gente precisa dar uma limpada, tá? Se a gente não limpar, você perde o foco. E se você não tem foco, você não tem concentração. Se você não tem concentração, você não tem memória. Não existe memória sem concentração. Outra coisa, essas mesmas coisas que eu te falei, que causam estresse, desgaste físico, mental e tal, elas também perturbam a qualidade do sono. E se você não tem uma qualidade do sono, você também não tem memória, porque os circuitos na memória, elas são feitos durante o sono. A memória é constituída durante o sono. Então, um sono de boa qualidade, você tem atenção e você tem foco. O contrário, obviamente, você não tem atenção, não tem foco, tá? Então, existe 1 milhão de causas que podem estar associados a esquecimento no jovem e que não necessariamente Alzheimer. Alzheimer é o raro do raro, do raro, do raro, do raro, do raro. É possível, mas é pouco provável, tá? Manter a mente ativa de uma maneira saudável para crescer e não para ficar sofrendo, chulepe, se punindo, se culpando, tá certo? Um abraço para vocês, até a próxima.